Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o painel detalhe. Esse painel ele tem duas ferramentas de ajuste. Uma é a nitidez e a outra é a redução de ruído, que são dois aspectos muito comuns nas fotos, né? Muito frequente acontecer isso na foto, seja por uma característica da câmera, geralmente as que têm o sensor menor, ou por uma falha do próprio fotógrafo, utilizando aí mais ISO do que deveria numa situação. Para acessar a ferramenta, basta vir aqui no painel revelação, aba detalhe, abrir o painel. Quando a gente abre o painel, ele de cara ele traz uma imagem aqui, né, um quadradinho da nossa foto selecionada em zoom de 1 por 1. E se você passar o mouse, ele vira uma mãozinha e você pode arrastar e visualizar uma área específica da sua foto. Para a gente entender a teoria da ferramenta, eu estou escolhendo essa imagem aqui de escala de cinza, eu vou dar um zoom aqui. O zoom ele pode ser escolhido aqui no painel navegador, você clica aqui nessas duas setinhas e você pode escolher a opção de zoom que você quer. Ou simplesmente você pode apertar o Ctrl no seu teclado e rodar a bolinha do mouse, né, dar um scroll no mouse para cima. Então, quanto mais scroll, mais um ele vai dar. Quanto menos scroll, menos um ele vai dar. Então, vou deixar aqui mais ou menos dessa forma para a gente poder entender o que a ferramenta faz na foto. A nitidez, ela vai trabalhar delimitando um contraste entre um tom e outro na fotografia. Ela vai simular uma nitidez trazendo mais delimitação entre um tom e outro. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Aqui no painel nitidez, né, na opção de nitidez, você tem a opção intensidade. Quanto mais para a direita, mais intensidade de nitidez você está trazendo. Quanto mais para a esquerda, menos intensidade de nitidez você está trazendo. Então, eu vou colocar aqui, vou exagerar, e quando a gente olha na foto, ele fez justamente uma marcação entre o tom e outro. Percebe que ficaram umas linhas entre uma faixa tonal e outra? Então, é basicamente isso que ele faz na foto para simular uma nitidez. Só que toda vez que você faz isso, você traz mais ruído para a foto. Quanto mais nitidez, mais ruído a sua foto vai ter. A gente consegue fazer um controle um pouquinho melhor para disfarçar esse ruído que a ferramenta traz ao trazer a nitidez, ao simular essa nitidez. E é através, por exemplo, do raio. O raio ele vai determinar o tamanho dessa delimitação entre um tom e outro. Então, quanto menor o raio, perceba que ele vai ficar mais delimitado. E quanto maior o raio, ele vai ficar mais difuso, digamos assim, e menos delimitado. Então, de novo, quanto menos eu trago aqui para o lado esquerdo, quanto mais para a área esquerda, mais delimitado fica e menor fica essa borda aqui entre um tom e outro. Quanto maior o raio, que chega aqui ao limite de 3, ele vai ficar maior, mas ele vai ficar mais difuso também, essa demarcação entre os tons. O detalhe, ele literalmente, né, ele é autoexplicativo, ele vai trazer mais detalhe da foto como um todo. Então, se eu puxar o slide para a esquerda, ele vai trazer menos detalhe. Se eu puxar o slide para a direita, ele vai trazer mais detalhe para a foto. Perceba que fica muito mais marcado e os pixels também. Tem uma opção, né, nesse caso aqui, eu apliquei o efeito em toda a fotografia. Mas tem a opção de máscara, que funciona como o mascaramento que a gente fez e como as máscaras do Photoshop. Se você clicar o Alt do teclado e clicar na seta, ele vai aparecer a máscara onde ele está aplicando o efeito. Como a foto está toda branca, ele está aplicando em toda a foto. Mas se eu jogar o slide para a direita, ele vai diminuindo e vai tentando identificar esses limites, né, essas bordas dos elementos da imagem para poder trazer o contraste, né, o contraste de um tom e outro, a nitidez no caso, somente para essas bordas dessas áreas da foto. Então, eu posso fazer um ajuste mais ou menos aqui para ficar o efeito somente nessas áreas de delimitação. Então, eu vou soltar. Perceba que aqui, vou dar um Y para a gente analisar, perceba que ficou a marcação um pouco melhor e com menos ruído do que estava, né? Se eu tirar aqui toda a máscara
perceba que ele vai ficar com mais ruído e se eu aumentar a máscara, ele vai diminuir o ruído e vai aplicar somente a nitidez nessas divisões aqui de área tonal. Então é assim que você vai fazendo um ajuste mais fino, um ajuste mais controlado da sua fotografia. Olhando para a área prática, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar uma foto, eu vou pegar essa foto aqui da lagarta, vou tirar o zoom aqui, e eu quero trazer mais nitidez para esses pelinhos da lagarta aqui. Então eu vou trazer aqui mais nitidez, então vou exagerar aqui para a gente ver o tanto de ruído que ficou demarcado na foto. Vou aumentar o raio, porque eu não quero que fique muito marcado, né, essa transição de uma cor para outra. Eu vou trazer menos detalhe, porque eu não preciso, né, de tanto detalhe assim. Aliás, eu vou trazer mais detalhe, porque aí o que eu vou fazer? Quando eu clicar o Alt do meu teclado e apertar na seta da máscara, ele vai me dizer que ele está aplicando em toda a foto. E se a gente olhar, tem ruído aqui onde eu nem queria mexer na foto, nessa área mais verde aqui. Então eu vou diminuir a minha máscara e tentar selecionar somente a área de transição de um tom e outro. Então vou deixar mais ou menos aqui, eu vou tirar o zoom só para ver como que a máscara tá. Eu estou apertando aí no Alt e clicando na setinha da máscara. Então perceba que aqui ele está aplicando o efeito somente nesses contornos brancos. Então vou soltar, vou dar um zoom, perceba que ficou menos ruído nessa área verde, né? Ainda assim ficou um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais além do próprio fio, mas já deu uma suavizada, né? Então vou aumentar aqui a máscara, diminuir a máscara, aliás, para ficar mais preciso aqui, trazer um pouquinho menos de detalhe para ficar mais suave. Quando eu aperto o Y do teclado, perceba a diferença que deu na fotografia. Então, já deu bastante nitidez, né, em relação à foto que a gente tinha, mas como eu disse, quanto mais nitidez você traz para a foto, mais ruído você traz. Tem os ajustes, o controle de ajuste para você deixar um pouquinho mais suave isso, mas não é possível remover totalmente esse ruído trazido pela intensidade da nitidez. Bom, agora que nós já vimos como funciona o painel, a ferramenta de nitidez, vamos entender como funciona a ferramenta de redução de ruído. Essas duas ferramentas, elas trabalham de forma contrária. Então, quanto mais nitidez você traz para a foto, mais ruído você tem. E quanto mais ruído você tira da foto, menos nitidez você tem. Vou mostrar aqui para vocês. Existem duas formas, existem dois tipos de ruído. O ruído de luz e o ruído de cor. Por isso que esse painel é dividido entre luminância e cor. Quando eu venho aqui na área de luminância, eu vou trazer mais luminância para os ruídos da foto. Então, o ruído de luz, eu estou trazendo mais luminância para ele. Perceba que a minha foto, eu vou tirar o Y aqui do teclado, ela ficou totalmente sem textura e ela perdeu toda a nitidez. Ou seja, tem que entender qual é a necessidade da foto para você ver com qual ferramenta você quer trabalhar. Porque não adianta você aplicar nitidez, ficar com muito ruído e depois você tirar essa nitidez reduzindo o ruído. Fica uma foto meio plastificada, sem textura, sem nada. Ela fica mais como se tivesse um blur, né, na textura da foto aí. Então tem que entender a necessidade para poder priorizar qual painel você vai utilizar nesse painel de detalhe. Então, como eu disse, existem dois tipos de ruído, ruído de luz e ruído de cor. Aqui na luminância a gente traz mais ou menos luminosidade para esses ruídos. Então aqui na área verde, perceba que quando eu trago mais luminosidade, ele dá um blur na foto e some todos os pontos brancos da foto. E aqui eu ainda tenho os controles de trazer um pouquinho de mais detalhe ou menos detalhe para essa área, né? Aqui eu estou trazendo mais detalhe, aqui eu estou trazendo menos detalhe. E aqui eu estou trazendo mais contraste ou menos contraste. Então a gente ainda tem esses controles aí na parte de luminância. E perceba, talvez essa foto não fique tão perceptível, deixa eu chegar um pouquinho mais perto da lagarta aqui. Vamos ver aqui. Perceba que tem alguns pontos mais coloridos nessa área verde aqui. Como eu te falei, tem o ruído de cor, e aqui a gente tem o controle para
reduzir esse ruído de cor. Então, eu vou trazer mais luminância para esse ruído de cor. Perceba que aqui as cores já sumiu, mas eu também posso trazer mais ou menos detalhe para esse ruído de cor, suavizar mais ou menos esse ruído de cor. Eu vou entrar aqui em outra fotografia, talvez fique melhor e mais evidente essa informação. Vou novamente dar um zoom bem grande aqui, vou colocar 1600 e vou para a pele, né? Deixa eu entender aqui, eu vou para a pele dessa foto aqui. Vou apertar o Ctrl, vou fazer um quadradinho aqui e vou dar zoom nessa área aqui. Vou apertar o Y. Perceba que nessa foto tem algumas manchas avermelhadas, né? Alguns pontos avermelhados na fotografia. Pode perceber aqui, principalmente na pele, né? Eu vou dar um reset aqui nessa foto, né? Eu tinha mexido nela, agora fica mais evidente aqui no antes e depois tá igual. Perceba que tem umas manchas, uns pontos mais coloridos aqui na foto. Então, eu vou vir aqui na parte de cor, vou diminuir o ruído de cor totalmente e olha como já ficou diferente a imagem. Então, sumiu totalmente essas manchas que aparentemente seria da pele da modelo, mas não é. Perceba a diferença aqui que deu na redução de cor aí desse ruído. E eu também posso trabalhar a luminância aqui, tirando um pouquinho, né, desse ruído aqui, já dá uma boa diferença na fotografia. Mas como eu disse, vai tirar a nitidez da sua foto, né? Vai perder textura aí da foto, mas percebam que já dá uma boa diferença nesses pixels coloridos aí que tá gerando, né, pelo ruído. Então, vou entrar aqui em outra foto para ilustrar também, né? Vou diminuir o zoom aqui. Opa. Vou vir aqui no asfalto, talvez seja um pouquinho mais... Vou dar um reset aqui. Talvez seja um pouquinho mais evidente esses pixels coloridos, então aqui nessa área que tem esses pixels coloridos, eu vou vir aqui em cor, vou diminuir, perceba que do lado direito já está totalmente sem esses pixels, e ele corrigiu totalmente essas manchas aí do asfalto. Eu vou diminuir também a luminância, quanto mais luminância eu trago para os pixels de luz, mais embaçado ele deixa a textura da foto, né? Então, tem que usar com cuidado, com moderação, para não ficar algo muito bizarro aí na sua foto. Então, é uma ferramenta bem útil, né? Se for usado com moderação, é uma ferramenta muito interessante, mas o ideal é que você preste atenção em que você tente trazer o máximo de nitidez do equipamento para sua foto, mas ainda assim você consegue trazer mais informações aí na sua fotografia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.